Oi pessoal, tudo bem? Me responda uma coisa rapidinho. Como é que vocês têm cobrado pelas impressões 3D que vocês têm feito para os clientes de vocês? Provavelmente vocês somam o valor do material mais o valor da energia consumida e um ou outro custo envolvido no processo. Mas será que vocês estão fazendo isso da forma correta? Fiquem ligados e acompanhem nesse vídeo uma forma segura de fazer o cálculo para que a gente não tenha prejuízo com as nossas impressões. Ok, pessoal, então eu vou usar essa peça aqui como exemplo. Eu fiz o fatiamento dela e o Cura está dizendo para a gente que ele vai precisar de 15 horas e 0 minutos para fazer essa impressão. E para isso ele vai utilizar 39 gramas de material. O que eu vou fazer? Eu vou pegar estes valores aqui e vou transportar para uma planilha que eu criei e que vai facilitar muito o nosso trabalho. Então, deixa eu abrir, eu estou com ela aqui, né? O que ela precisa? Ela precisa só do tempo de impressão em horas e minutos e do peso por unidade. Então, para 15 horas e 0 minutos e uma peça de 39 gramas, nós vamos ter um valor de produção por unidade de R$ 25,75, que é um valor que ainda não inclui nem lucro, nem impostos, nem outras taxas. Eu vou fazer o seguinte, só para a gente entender um pouquinho melhor essa planilha, eu vou abrir todos os campos para a gente ver. Então, ela é composta pelos parâmetros da peça, que nós já vimos, pelos custos de produção, que envolvem o valor do filamento, o custo de setup por unidade, de acabamento, o preço por quilowatt-hora, outros custos eventuais que a gente queira incorporar, e os parâmetros da máquina, né, que são o consumo, o valor que eu investi nesse equipamento, o tempo desejado para retorno do equipamento, o tempo de depreciação, né, os dias que eu vou utilizar esse equipamento por mês e quantas horas por dia ele vai trabalhar. E por último, aqui nessa categoria, a porcentagem de falhas de impressão. Quando a gente começa, a gente perde mais peças à medida que a gente vai ganhando experiência, então eu considero uma taxa de 20% para o meu caso como excelente. E essa última categoria, que é a das taxas, na qual nós temos o imposto e a minha taxa de lucro. Oi pessoal, tudo bem? Deixa eu aproveitar que o vídeo está bem interessante e pedir para que vocês já deixem o like de vocês aqui nesse vídeo e que não esqueçam de inscrever-se no canal e ativar as notificações. O que eu vou fazer, gente? Eu vou só mostrar para vocês um pouquinho melhor como isso daqui funciona. Para quem tiver curiosidade depois, vocês podem pedir para mostrar as células que estão ocultas aqui. E nessas células, vocês vão ver o detalhamento de todos os cálculos que eu fiz, né, para compor o meu custo final da peça. Qual é a diferença dessa planilha em relação às outras que estão disponíveis na internet, que vocês já devem ter visto por aí? Todas elas, na verdade, cumprem o seu papel de nos auxiliar nesse cálculo. Mas o que eu fiz, que é um pouquinho diferente, foi considerar esse custo de depreciação da máquina, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte: quando nós estamos imprimindo, não é apenas o custo do material e da energia que nós temos que considerar. Nós temos que considerar também o investimento que foi feito nesse equipamento e o retorno que nós esperamos para esse investimento. Então, no caso aqui, eu fiz um exemplo para uma Ender 3. Uma Ender 3 você vai conseguir na faixa de R$ 1.800 a R$ 2.200. E eu considerei R$ 1.800. E eu disse o seguinte, que eu quero que o retorno desse investimento ocorra em 36 meses. Então, isso é uma coisa, né? A partir do momento que eu preencho esses dados, o que a planilha vai fazer, né? Considerando os dias que ela vai trabalhar por mês, o número de horas e tudo mais, ela vai distribuir esse valor por todas as impressões que eu for executando durante esse período, de modo que ao final dos 36 meses, se eu trabalhei realmente esse número de dias e esse número de horas, eu vou ter esse retorno.
Uma outra coisa é a depreciação do equipamento, porque nós temos que pensar da seguinte forma: uma coisa é o investimento que nós fizemos e nós queremos o retorno desse investimento. A partir do momento que nós tivemos esse retorno, a nossa máquina ou as nossas máquinas, elas têm que dar condições para que o trabalho continue, ou seja, elas têm que garantir que ao final da vida útil delas, elas geraram receita suficiente para que a gente consiga repor uma nova máquina. Portanto, esse tempo de depreciação que está aqui de 6.000 horas, ele corresponderia a uma máquina trabalhando ininterruptamente durante todos os dias da semana durante 3 anos. Né? Então, considerei que em 3 anos a minha máquina vai depreciar e eu vou precisar de uma nova totalmente zerada. Esse valor, né, perdão, esse tempo de depreciação, ele serve para distribuir, né, o valor de uma impressora durante o período, né, de trabalho para que eu tenha, depois de 6.000 horas, o retorno desse equipamento também, de um novo equipamento. Ok? Então, essa é a grande diferença no cálculo que é feita por essa planilha. Uma outra coisa que ela considera também é o custo do trabalho, porque toda vez que a gente vai preparar uma máquina, toda vez que nós retiramos uma peça da máquina e nós temos que dar acabamento, esse trabalho precisa ser remunerado. Uma troca de filamento, uma manutenção, né? Enfim, todo esse trabalho ele tem um custo para a gente, ele precisa estar presente no cálculo. Por isso que aqui nos custos de produção vocês vão ver o custo de setup por unidade, que seria esse custo de preparação, por exemplo, a colocação do filamento, a verificação do nivelamento da mesa, né? E também o custo de acabamento por unidade, que seria remoção de suportes, remover uma outra rebarba, né? Isso vai depender muito da peça, tá, gente? Por isso que eu deixei em aberto aqui, porque vocês conseguem configurar isso por peça, tá bom? Então, são essas as duas grandes diferenças dessa planilha em relação a outras planilhas que vocês podem encontrar na internet. E aí o restante é padrão. Então, nós vamos ter o cálculo do consumo, que vai ser feito pelo consumo da máquina, que é um parâmetro da máquina. No caso, uma Ender 3 tem um consumo de 360 watts, certo? Que multiplica pelo preço do quilowatt-hora, que está aqui nos custos de produção, que vai multiplicar pelo tempo de impressão, certo? O custo do material é uma proporção, então eu tenho R$ 110 aqui para 1 kg de filamento, para 39 gramas a planilha vai calcular o valor correspondente. E ao final ela simplesmente soma todos esses custos, né? E tem aqui o nosso valor de produção por unidade sem taxa de lucro e sem imposto. Se eu quiser sem imposto, eu vou ter esse cálculo aqui, que é o valor de produção mais a taxa de lucro. E aqui eu tenho com imposto, aqui no caso de eu pedir para produzir lotes, né? Porque se vocês olharem aqui na planilha, nós temos a produção de uma única unidade, mas eu poderia solicitar 10 unidades ao invés de uma. Então, o meu custo por lote, ele vai ser proporcional ao custo unitário, né? Se vocês observarem aqui que a unidade sem imposto é 38 e o lote sem imposto é 386, na verdade ele só está multiplicando, né, pelo tamanho do lote, né, esses valores sem imposto e com imposto. E aí é isso, gente. Eu vou ocultar novamente esses campos aqui. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem inclusive me ajudar conferindo se as fórmulas estão certas, me ajudar a corrigir algum eventual erro, tá? Então fiquem à vontade, deixem os comentários, tá? Podem solicitar alterações nessa planilha. E eu vou fazer o seguinte, deixa eu pedir para fechar todos os campos novamente e abrir só o primeiro. Aí vocês estão vendo, ela acaba sendo uma planilha muito prática para a gente utilizar. Rapidinho a gente já tem os valores. E o que eu vou dizer para vocês? Que este valor aqui, tá? Com o lucro, ele é o valor mínimo que a gente vai cobrar, né? Eu
coloquei uma taxa de 50% ali, mas vocês podem definir as taxas de vocês. E a gente tem que lembrar sempre o seguinte, né, que primeiro, a impressão 3D ela é um processo que por si só é caro, né? Então a gente não vai conseguir competir de uma forma muito igual com quem produz brindes massificados, como canecas, chaveiros e outras coisas que utilizam tecnologias mais simples ou mais baratas, né? O que nós vamos ter que fazer então? Procurar nichos de mercado, né? Ou procurar criar produtos que sejam exclusivos e que tenham um valor agregado maior. E aquilo que eu falei, este daqui é o valor mínimo, tá? Mas o que vocês vão cobrar do cliente de vocês depende muito mais do valor percebido do que desse valor aqui propriamente dito. Porque, por exemplo, um cliente, uma peça que vocês acabaram de produzir, ela pode ter um alto valor agregado e vocês vão cobrar o valor em função da percepção do cliente e não necessariamente desse valor que foi calculado pela planilha, tá bom? Isso daqui é só um valor mínimo para que a gente não perca dinheiro durante o nosso processo de impressão. Ok, pessoal? Por hoje é isso. Muito obrigada. Até a próxima. Se você chegou comigo até o final desse vídeo, muito obrigada. Não esqueça de compartilhar o vídeo e deixar os seus comentários. Até a próxima!